Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão aqui presencial, todos que estão em casa ou que vão assistir depois. Hoje a palestra do nosso irmão Alexandre Landim, ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Então vamos ter muitos aprendizados, outras visões que às vezes a gente não percebeu da parábola, outros ensinamentos. Então vamos fazer nossa oração, nos entregar a Deus. Nesse instante, vamos deixar nossos problemas lá fora, confiar na espiritualidade amiga, que abençoa esta casa de amor, que abençoa e protege todos nós, que a sua luz possa abençoar também o nosso palestrante da noite, o Alexandre, fortalecer a atuação dos seus espíritos protetores, dos seus mentores. E nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, estudando, e que esses conhecimentos possam ser utilizados na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós agradecemos por todas as messes de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Alexandre, a palavra sua. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje no portal, iniciando aí os trabalhos de 2026. Agradeço imensamente a presença de todos e principalmente a vibração. Esse tema a qual eu trago, a parábola do bom samaritano, talvez nos expresse já uma importância fundamental para esse ano que se inicia. A necessidade, como a Shirley leu aqui, né? Caridade moral, a caridade material, lá no capítulo 13, né? Irmã Rosália, nos fazendo perceber os nossos próximos. Quantos são aqueles tão necessitados que talvez a gente não imagina que são seres, espíritos de outras existências a quais tivemos contatos. E muitas das vezes vêm até nós por sintonia, por magnetismo, por vibração, serem instrumentos para que a gente possa trabalhar a prática da caridade. Então, trazer essa parábola hoje, gente, é de fundamental importância. Pensar que o Mestre Jesus utilizou-se das parábolas para comunicar. Um Cristo planetário, um ser de evolução inimaginável quando comparado conosco. Levou aquelas pessoas às parábolas, para que aquelas pessoas pudessem compreender a tua mensagem, com um diferencial: a oportunidade, o momento adequado de levar a parábola. Não diferente da nossa necessidade agora. Acreditemos nisso. Se estamos aqui hoje, é porque essa parábola é oportuna demais para nós. A parábola do bom samaritano. É necessário que nós despertemos, fiquemos atentos à prática da caridade. Porque essa parábola do Evangelho, ela está no capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Caridade essa exemplificada e ensinada pelo Mestre como sendo o único caminho para se salvar. E na transição planetária que nós estamos passando, gente, é emergencial. É oportuno
as nossas vidas. Tanto é que eu hoje lendo lá no capítulo 8, Instruções dos Espíritos, olha o que está escrito aqui, instrução do Espírito João, o evangelista, que escutou as parábolas de Jesus. Olha o que ele diz: nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi ao que é. Está aqui no Evangelho. Irão nos ensinar. Olha, mas aqueles povos não aprenderam a maneira deles, o entendimento deles. E está justamente no deixar vir a minhas criancinhas. Ou seja, aquelas criancinhas de 2000 anos atrás, já nos tornamos um pouco mais adultos, com faculdades de compreender melhor as parábolas. Compreende por que nós estamos aqui hoje, debruçando sobre uma parábola do Cristo? E da transição planetária, todas as parábolas de Jesus estão em evidência. A do filho pródigo, quantos de nós voltando à casa do Pai, abandonamos por questões várias, e agora estamos voltando, atormentados, abatidos, adoecidos, mas voltando. A parábola da vinha, gente, no momento dos trabalhadores da última hora, nos dizendo o quê? Não enjeita trabalho, não. Não enjeita não, Adriana. Não faz isso com você. Não enjeita trabalho. É convite um atrás do outro. Eu nunca vi tanto convite para trabalhar igual agora. Para fazer diferente. Para ler. Para mudar. Porque é o trabalho que nos muda, que nos fortalece. Separação do joio do trigo. Está tão claro essa separação na terra. A parábola das 10 virgens. Mantenha a sua candeia acesa. Não seja doido de andar no escuro, sem evangelho, sem espiritual. Não seja maluco de só focar no material. Está vendo? E hoje é a parábola do bom samaritano. Porque uma parábola de um guia espiritual, crístico, a gente não tem noção da profundidade que é. Você não tem noção do que é uma parábola de um Cristo planetário. E é o que a gente vai ver hoje. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Saindo daqui, chega em casa, vai lá no capítulo 15, correndo, não faz mais nada quando você chegar na sua casa, a não ser isso. E dá uma lida. Dá uma olhada nessa parábola. Porque Jesus aproveitou do momento tão importante para contá-la, que ele afetou principalmente seus discípulos. E esse aqui no capítulo 8 fala: vos ensinaremos o sentido das parábolas. Porque ele aprendeu lá atrás. Porque João Evangelista foi um que não entendia muito bem a própria fala do Cristo. E nós veremos isso hoje. Por quê? Porque Jesus tinha caminhado mais de 140 quilômetros a pé. De Cafarnaum a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele depara com o doutor da lei, e esse doutor da lei vai perguntar para ele, está aqui no Evangelho, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna. Jesus, utilizando da maiêutica socrática, que é a maneira tão inteligível de você fazer a pessoa raciocinar através de responder com a pergunta.
Então, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, o que está escrito na lei? Está lá. Como você a lê? Está trazendo para nós. O que está escrito aqui? Como eu leio? É isso. Não mudou nada. Como eu estou aqui agora? Qual é o meu foco? Qual é a minha atenção? Qual é a importância? Qual que é a prioridade? É isso. Aí ele pegou, arrumou e falou: amareis o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças e de todo o teu espírito. E o vosso próximo como a si mesmo. Jesus disse, muito bem, fazei isto e vivereis. Aí, esse doutor da lei pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Quem é Jesus, meu próximo? Porque, claro, naquela época, e muita coisa não mudou hoje, o próximo do doutor da lei é aquele que estava próximo a ele, que tinha a mesma preferência, os mesmos gostos, a mesma religião, a mesma nacionalidade, a mesma raça. Era esse o próximo. Então Jesus, aproveitando desse momento, porque parece que até hoje nós não compreendemos que o nosso próximo é a humanidade inteira. Não é, gente? O próximo é aquele que tem a mesma preferência, o mesmo partido político que o meu. Esse é meu próximo. Se não tiver o mesmo partido político meu, esse não é próximo, não. É o que torce pro mesmo time meu. É esse. Entendeu? Que tem a mesma opção sexual. Mudou alguma coisa, gente? Não. Passou 2000 anos e parece que não mudou ainda. E foi aí que Jesus foi contar essa parábola. Mas aconteceu que antes de Jesus chegar em Jerusalém, ele tinha passado por Samaria, e como era da tradição, do costume, ele pediu para João Evangelista pedir um pouso em algum estabelecimento, alguma casa. E era da lei que tinha que dar pouso para quem estivesse peregrinando, viajando. A gente tem um reflexo disso eu senti isso, a gente tem isso. Na vivência nossa. Eu lembro quando eu era pequeno, chegava visita na minha casa, o que a mamãe fazia? Tirava a gente da cama para colocar a visita. Vocês nunca passaram por isso, não? Percebe? Isso já é de lá atrás, resquício. Cansei de sair da minha cama para dar lugar para meu primo, para minha tia, para meu tio. E dormir no chão. É a mesma coisa. Isso vem de lá atrás. Só que João Evangelista não conseguiu um lugar para colocar Jesus e os discípulos, os amigos. E naquela época tinha assim um pensamento arcaico que quem não desse pouso ou hospedasse alguém que estivesse viajando, você podia orar para descer fogo do céu para queimar a pessoa. E João Evangelista chegou para Jesus, Jesus, bora para descer fogo do samaritano. Olha só. Antes de contar a parábola, João Evangelista estava nesse emblema espiritual. É engraçado que ele foi escrever no capítulo 8, vos ensinaremos os sentidos das parábolas. Aprendeu lá atrás e teve a oportunidade de colocar aqui no Evangelho. 1857 anos depois. É profundo, não é? É profundo. Jesus não, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então ali, aquele tanto de gente, o doutor da lei, os discípulos ali com ele,
ele começa a contar a parábola. E é através dessa parábola que nós viemos escutar hoje e senti-la para fazer diferença na nossa vida quando a gente sai daqui. Se tocar um de nós aqui, Jesus já está satisfeito. Na condição que o mundo está agora. Tão difícil. Tão polarizada. Tanto egoísmo. Tanto materialismo. Tanto individualismo. Tanta maldade. Tanta injustiça. Tanta perversidade. Tanta crueldade. Tanta tirania. Tanto tudo. Ser samaritano? Meu Deus do céu. Mas percebe o ensino? A proposta é se salvar diante de tanta adversidade. E só tem um jeito: o amor, a caridade. Se você não compreendeu isso, sinto muito. Não tem outro jeito. É por isso que ele nos traz aqui. Sabe por quê? Aqui é possível quebrantar coração endurecido lá fora e que carrega a mesmice de séculos. Aqui é mais fácil. Se não for aqui, é muito mais difícil. Precisa de muita dor para quebrantar a criatura. Então Jesus começa a contar a parábola. E ela é profunda, de ensinamento. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Já começou o ensino. Jerusalém, uma cidade espiritual, acima do nível do mar. Jericó, uma cidade material, ao nível do mar. Um homem descia do espiritual para o material. Nós já temos essa experiência, não já? Eu já cansei de ter essa experiência. Toda vez que eu desço do espiritual para o material, algo não dá bom, não dá legal. Fico vulnerável. Deixo as influenciações aproveitarem das circunstâncias. Me perco nos conflitos íntimos e os transtornos parece que ganham um volume enorme. É assim que acontece. E assim começa a parábola. A descida do espiritual para o material. Por isso que é difícil, quando você sai daqui, manter. É difícil. Pode observar. A gente é uma coisa aqui. Lá fora já muda abruptamente. É a descida. E muitos de nós, imperceptível. Mas acontece. Então desceu. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, era uma estrada. Foi interpelado por ladrões. Surraram ele, bateram muito, roubaram tudo que ele tinha, deixando ele semi-morto e semi-nu no chão. Tamanha maldade. Jesus começa assim a parábola. Passa um pouco de tempo daquele ocorrido, passa um sacerdote. Descia pelo mesmo caminho. Tinha acabado de sair do templo, descendo do espiritual para o material. No mesmo caminho. Está aqui na parábola, descendo no mesmo caminho. Olhou assim o caído, não fez nada. O curioso é, né? Tinha acabado de sair do portal da luz.
Tinha acabado de sair. Tinha acabado de ouvir uma palestra. Tinha acabado de tomar passe, água frutificada, vibração, tratamento. Não fez nada. É a parábola, gente. Era um religioso. Trabalhava no templo, conhecia a lei, a Torá. Não fez nada. Semelhante a nós, né? Depois passa um levita, que é assistente do religioso, do sacerdote do templo. Viu o caído, não fez nada. Mas nem uma prece, nem uma prece, nem um passe. Percebe? É a parábola. Queda. Difícil manter no espiritual, né? O espiritismo não cobra nada de ninguém, mas espera tudo. Aí você vai no Livro dos Espíritos, na questão 983. Porque Kardec fez questão de perguntar isso aqui. E aí é interessante essa pergunta. Perdão, 982. É necessário professar o espiritismo e acreditar nas manifestações espíritas para garantir nosso destino na vida futura? Tem que ser espírita? Acreditar nas manifestações espíritas? Se assim fosse, todos os que não acreditassem ou que não tivessem tido a oportunidade de esclarecer seriam deserdados. É o bem que garante o destino futuro. Ora, o bem sempre é o bem, seja qual for o caminho que conduz a ele. É a questão. Tudo a ver com o que a gente está refletindo hoje. Precisa ser religioso? Precisa ser espírita? Precisa professar o espiritismo? Para garantir o destino na vida futura? Você chegou lá, depois que você desencarnou, qual que é a sua religião? Sou espírita. Kardecista, viu? Não esquece não. E o bem? E o bem? Aqui. Por isso que essa parábola, gente, ela mexe com a gente. Porque também não é fácil. Porque ao povo daquela época já era difícil. Porque mandava apedrejar em praça pública, tinha os circos romanos, cristão era comidos por fera, os velhos eram relegados, as crianças não tinham direito, mulher não tinha direito. Né? Era difícil. Quem que era o próximo, na verdade? Aí, mas um samaritano que viajava. Na parábola, Jesus não colocou que ele estava descendo pelo mesmo caminho. Um samaritano que viajava. Chegando ao lugar onde estava o homem caído, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Vocês já perceberam como a nossa individualização na Terra, esse egoísmo que tem aumentado cada vez mais, cada um querendo defender o seu, cada um vivendo só para si. Eu nunca vi uma Terra que as pessoas vivem tanto para si mesmo. Aumentou, triplicou isso no mundo. É verdade. Vive para si mesmo. E na parábola fala, estava viajando. Imagine você de viagem, tem lá um acidente, vou parar tudo para dar assistência. Percebe a dificuldade? Difícil. Ainda mais no mundo que você não sabe se é um acidente mesmo ou se é uma pegadinha de bandido para te pegar, né? Complicado. É difícil.
Então, esse samaritano, ele foi tocado de compaixão. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Porque a gente pensa assim, nossa, eu fui tocado de compaixão. Mas quem nos toca? Deus. É Deus que nos toca. Ah, mas não tocou o sacerdote? Não tocou o levita? Certamente. Mas estava tão cheio de si, tão envolvido somente com a sua vida, com os seus rituais, porque eu não podia tocar em quem eu não conhecia. Eu não podia tocar em quem estava ensanguentado. Eu estava puro, saindo de um templo. É igual nós. Achamos que estamos tão puros saindo de uma casa espírita e nos enchemos de individualidade. Deus tocou os três. Mas aquele que despertou ao toque de compaixão estava sem aquela carga de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de interesse pessoal, de pensando somente em si mesmo. Quer ver? Capítulo 12. É um capítulo? Vou lembrar o capítulo, espera aí. Daqui a pouco eu lembro. Para ir recorrer a esse ensino. Então, ele foi tocado de compaixão. Daqui a pouco eu lembro. Nós estamos com essa necessidade emergente na Terra. Ser tocado de compaixão. Para fazer a diferença. Porque Deus está tocando todos nós. Olha o ensino da parábola. Achamos nós que Deus vai deixar um teu filho na terra desassistido? Na parábola, Deus mandou 3. Mandou o sacerdote, mandou o levita e mandou o samaritano. Ele manda 3, manda 2, manda 1, manda 10. Percebe? Manda. Para quê? Para se salvar. Para se salvar. Ele manda. Depende de cada um. Entender a proposta de salvação. Isso dentro do nosso lar hoje está caracterizado. E estamos encontrando famílias cada vez mais desunidas. Cada um vivendo no seu quadrado. Cada um por si e Deus para todos. Pode observar. Às vezes eu sinto isso na minha família, que é numerosa. E vejo também em outras famílias. O que acontece? Falta de compaixão. Ou de entendimento de aproveitar a oportunidade de se salvar. Que é o mais interessante. Foi tocado de compaixão. Agora, olha que interessante. Esse samaritano estava viajando. Ele parou tudo. Não interessa mais minha viagem. Não interessa mais o que eu ia fazer. Porque aqui vai falar, ó. Já desceu do cavalo, com óleo, né, com vinho, já fez a limpeza, a sepsia, foi ali limpando as feridas, deu uma água para ele. Abnegou-se totalmente ao caído. Abnegar é renunciar, é sacrificar, é doar-se. Vamos imaginar, gente, o quanto está difícil de fazer isso hoje em dia. E aí, o mais curioso na minha cabeça foi o seguinte: colocou ele no seu cavalo. Aí eu já viajei. Porque eu fiquei imaginando, um homem grande, todo machucado, você coloca ele no seu cavalo.
Será que foi junto os dois no cavalo? Eu acho que não. Eu tenho a noção da imagem da parábola assim, ó. Aquele homem colocando o caído, ensanguentado, machucado, na sela do cavalo, ele pegando a rédea e levando. Vocês concordam comigo? É o jeito que eu vejo a cena assim. Só que levou ele para uma hospedaria. Aí Jesus não falou quantos quilômetros. Se era 20, se era 30, se era 80 quilômetros. Daqui em Romaria, a hospedaria. E ele puxando no cavalo dele. Vocês percebem o que leva a gente a raciocinar na parábola? Levou na hospedaria. Aí você pensa, não, ele deixou na hospedaria, fez a parte dele, agora está salvo. Não! Ele dormiu na hospedaria junto com ele. Porque está aqui, ó. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro. Dormiu lá. Acompanhou até no outro dia. Com essa parábola aqui, sabe o que Jesus fez com a caridade? Você já viu aquele salto de Olimpíada com vara? Jesus colocou o sarrafo da caridade lá em cima. Aqui. A gente achando as caridades aqui, assim, que as facinhas de pular, né? Passei. Não, Jesus vai e coloca aqui, ó. E é essa que nós estamos vivendo hoje, acredite. É essa. É essa. E disse: tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que ele gastar, que ele precisar, dê a ele, que quando eu voltar, eu acerto com você. Essa é a parábola, gente. Essa é a parábola. E o que a gente às vezes não percebe nessa parábola é algo que nós temos um guia e modelo. Jesus. Jesus é o samaritano da terra. Um viajante de um orbe crístico que veio até a terra levantar todos os caídos, os machucados, os abatidos, os feridos da terra. Ele é o bom samaritano. Tem religião? Não, não tem religião. Porque o samaritano era considerado herege, sem religião, pelos judeus. E o que é engraçado, era tudo hebreu. Judeu e samaritano, tudo hebreu. Porém, o samaritano brigado com os judeus. Por questões religiosas. Aí Jesus pega e conta essa parábola. Lembra de João Evangelista querendo rezar para descer fogo do céu no samaritano? Já estava encolhido num canto ouvindo a parábola. Falei, nossa Senhora. Por isso que ele escreveu Instrução dos Espíritos. Nós vos ensinaremos o sentido profundo das parábolas. Porque ele aprendeu lá atrás. E veio no Evangelho, 1857 anos depois, nos dar essa instrução. Para que a gente aprendesse um pouco. Por quê? Porque a gente está querendo colocar... Se a gente pudesse mandar descer fogo do céu, a gente ia mandar queimar a gente demais. Não é, Adriana? Ia carbonizar a gente demais na terra. Meu Deus do céu. É. Ia? Nossa. Já está imaginando aí já, né? Você ia mandar queimar mesmo. Ia. Nossa Senhora, o que é isso? E aí vem Jesus e conta essa parábola. E traz ela aqui hoje para nós. Eu tentando, eu sempre, nossa, que vontade de mandar queimar. Mandar matar. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 os parece... Perguntou para o doutor da lei que perguntou a questão.
qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? O doutor da lei nem respondeu que era o samaritano, não teve nem coragem, porque era inimigo dele. Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Só que, gente, aí vem a entrelinha aqui. Você leu aquela mensagem aleatória hoje? Aleatória assim pra gente, né? Porque irmã Rosália, no capítulo 13, caridade moral e caridade material que você leu, primeiro parágrafo que ela nos traz, ela fala: amai-vos uns aos outros. Fazei ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Não é assim que começa? Aí vem a entrelinha da parábola. Que às vezes a gente lê. Porque, gente, parábola é o seguinte: você vai ler uma parábola de Jesus, lê assim, ó. Palavra por palavra. Não lê correndo, não. Senão você não entende. Porque cada palavra é um ensinamento. Então, na entrelinha dessa parábola, o que o samaritano fez com o caído? Irmã Rosália. Ele fez ao caído o que gostaria que fosse feito a ele, o samaritano, se ele tivesse no lugar do caído. Difícil, não é? Você fazer uma caridade se colocando no lugar do outro. É difícil. Mas para se colocar no lugar do outro, a gente tem que ser tocado de compaixão. Ou seja, nós estamos num aprimoramento de sentimento para realizar isso. É igual a mulher em Coromandel, não sei se eu já contei isso aqui. 10 horas da noite, um mendigo bateu na porta da casa dela. Imagina agora, 10 horas, um mendigo batendo na sua porta. Com que humor que você vai atender ele? Mas isso é hora? Porque estômago tem que ter hora para ter fome? Ó, só meio-dia, 8 horas e até as 7 da noite. Porque não é bom comer depois das 7, não pode, você não vai dormir bem. Dá refluxo. É assim, gente? Então, 10 horas da noite, a pessoa bate na porta da casa dela, ela me contando isso, e ela já vai com aquele humor atender a pessoa. Mas que coisa, isso é hora. Chegou lá, pediu a comida. Né? Só tem alguma coisa para me dar? Estou com fome. Ela lembrou que ela tinha uma marmita na geladeira. Numa vasilhinha de isopor, aquelas 4 tampas de isopor, vasilha de isopor, e a comidinha estava prontinha lá já. Ela disse, nossa, vai dar certinho. Foi lá na geladeira, pegou a marmita de isopor, tampadinha com isopor, tudo arrumadinho lá dentro. Do jeito que ela pegou a marmita na geladeira, ela entregou para ele. Foi embora. Deve ter pensado, né? Jesus, ó, fiz minha parte, fiz minha caridade hoje. Entrou para dentro de casa, a consciência bateu. Uma comida, numa marmita de isopor, dentro da geladeira. É isso. É isso. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você, se você estivesse no lugar dele. É igual esses dias, a pessoa me pediu um sanduíche, estava com fome. Não, aguenta que eu vou comprar pra você. Fui lá, comprei o sanduíche e estou entrega para ele. No meio do caminho, falei, mas peraí, o sanduíche precisa dar uma coquinha, né? Voltei lá, peguei a coquinha. Por quê, gente? A gente já vai despertando as pequenas coisas, fazer um pouco mais, fazer o nosso melhor. Se você andou 1 milha, anda 2. Se te pede a túnica, dê a capa. Está tudo no Evangelho. Está tudo no Evangelho. Porque é isso que é a proposta da parábola do bom samaritano. Não está falando de religião. Está falando de fraternidade, de amor, de caridade. E aqui, no caso da parábola, quando você olha,
do primeiro aspecto, você vê só o aspecto material. Nossa, colocou no cavalo, material. Pagou 2 moedas, material. Vai pagar o resto da despesa, material. Mas ela está totalmente completa de caridade moral. Abnegação, devotamento, paciência, compreensão, indulgência. Não julgou nada. A parábola tem um complexo de caridade moral imensa. Então vamos pensar, olhando a Terra hoje, onde quase todos nós somos caídos. Caídos. Porque quase sempre saímos do espiritual e voltamos ao material. E caímos. Somos roubados. Quase sempre. Imagina hoje o quanto de oportunidade hoje na Terra para se salvar através da caridade moral. É como Jesus entendia a caridade, questão do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E já partindo para finalizar, gente, a gente pensando na parábola, um caído e eu passando. Para quem que é a experiência? Para quem que é a prova? Não é? Porque é interessante na parábola é o seguinte: sacerdote, levita, samaritano. Todo mundo, peraí, está semelhante a mim, está parecido comigo, mas quase ninguém se identifica como sendo caído. E o interessante da caridade é que a maior lição que ela nos dá é quando a gente está na condição de precisar. Quando nós precisamos da caridade, é onde ela fornece a maior lição. É quando você está na posição de caído. E na parábola, quando você vai ali analisando os fatos, a gente não se coloca como caído dos personagens da parábola. Porque a gente identifica muito facilmente o próximo que sofre. Coitado, desempregado, separou, está doente, está com câncer, pegou um Covid. Mas quão difícil é a gente se enxergar como sendo o próximo do próximo que sofre. Por que será? Percebe o trabalho e o desafio de Jesus nos tocar todos os dias? E é isso que ele faz. Eu estava subindo certa vez Afonso Pena de motinha. Na esquina do conservatório, uma criança caía no chão, levantava, dava uns estremeliques, com as crises epiléticas. Eu olhando aquela coisa e passando com a moto assim, olhando. Parei a moto, disse por aqui. O que foi, senhora? Ah, meu filho tem autismo e ele tem essas crises, e é difícil, ele é pesado, eu não dou conta de levantar ele, eu fico desesperado. Falei, não, mas onde eu vou te ajudar aqui? Ajudei a levantar o menino. E aí na hora eu pedi, vamos fazer uma oração para ele? Posso fazer uma oração aqui? E eu comecei a orar em voz alta ali. Ônibus passando, bicicleta passando, gente passando passeio, e eu lá orando. O menino foi ficando bom, estabelecendo. Ela me agradeceu. Ele perguntou, você é pastor? Eu falei, não sou pastor não. Nem falei minha religião. Aí, o menino ficou bonzinho. Aí você vai na parábola. Deixa eu perguntar para vocês. Nunca aconteceu isso com vocês, não? Você está passando naquela hora. A pé, de ônibus, de carro. Percebe? Nunca aconteceu? Acontece sempre. É pra gente. É prova. É prova.
E vai engrossar as provas. Sabe por quê, gente? Jesus está confiando em nós. Ele contou essa parábola há 2000 anos. Tem 2000 anos que a gente debruça sobre ela. E a gente vem aqui fortalecer e melhorar os nossos aspectos de consciência espiritual. Olha agora na sua família consanguínea. Pode olhar geral, primo, primas, tios, cunhados, sogra. Vai geral aí, gente. Abre o leque. Observa. Se não tem lá uma pessoa necessitada. Você nem faz muita força, não. Está lá, o caído. Quando não é você. Quando não chegar a sua vez de ser instrumento para alguém se salvar. Porque alterna-se as posições. Alterna. Sabe para quê? Para trabalhar humildade, resignação. Alterna-se. Porque a gente acha, não, estou bem demais, estou forte. Minha conta bancária está legal, eu estou bem fisicamente, está tudo certinho. Quando de repente a vida dá uma reviravolta. É assim. Você só não sabe quando vai dar. Então, gente, começar o ano de 2026, já amai os vossos inimigos em evidência, caridade para com os criminosos, ok? Não desejar que desça fogo do céu para os adversários, para aqueles que a gente não simpatiza, já é levantar caído. Já é levantar caído. Jesus acredita que nós já estamos já no nível de amadurecimento que com um pequeno esforço a gente consegue. Já não precisa um esforço muito grande para dar conta de ser samaritano ou de trabalhar essa possibilidade do bom samaritano. E eu agradeço muito essa casa porque talvez as casas espíritas não compreendam quando a gente está aqui na frente, porque, deixa eu falar um negócio para vocês, palestrante espírita é caído demais, gente. Já vem caindo, ó. Entendeu? Palestrante espírita é da categoria dos caídos, tentando se levantar. Então eu estou aqui e peço para vocês, gente, vibra, ora pelo Alexandre. Tá? Para eu aguentar firme. Obrigado a todos vocês, que Jesus abençoe. Alexandre, obrigada, viu? Palestra maravilhosa, né? E a caridade que nós estamos precisando demais trabalhar, né? E nós temos a oportunidade a todo momento, né? E ele não perdeu a oportunidade dele, né? De ajudar, né? O samaritano. Porque às vezes a gente passa reto e não... Às vezes está com muita pressa, essas coisas, e acaba a gente perdendo uma oportunidade enorme de trabalhar o amor, a caridade, né? Ajudar o próximo, né? E sentir, igual ele sentiu sentiu o que ele estava passando ali, ele sentiu no coração dele, né? Então, esse é com sentimento, isso é que é o mais importante, né? Com amor, né? Tudo que nós vamos fazer com amor, né? E nós temos a palavrinha nossa esse ano, vai ser esperança, tá? Que todos possam trabalhar a esperança, que nós possamos ter esperança em tudo que a gente for fazer. E tudo, a esperança é importante demais para a gente, né? A fé e a esperança. Que Jesus possa dar essa força e nós querer também, né? Nós temos que ter a vontade, que a nossa vontade é a mais importante. E se essa a gente não quiser, nada acontece, né? E nós vamos agradecer toda a presença de todos, agradecer o pessoal que está em casa também, tá? E vamos para o passo, chamamos o pessoal. Vamos neste momento concentrar em Jesus, toda a equipe espiritual que está aqui conosco, trazendo para nós todo esse ambiente de paz, de amor, de equilíbrio, de muita luz, que nós possamos aproveitar
essa energia boa que está aqui neste momento. Sair daqui bem melhor do que chegamos, levando toda esta paz aqui encontrada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos em paz com Jesus em nossos corações.